Olá, boa tarde. Bem-vindas a uma Mau Talks. Hoje com a rubrica Mar com ou Sem Sol, e o tema que vamos falar hoje é em relação ao abandono. Como ultrapassar, como superar o abandono decorrente de um relacionamento que acaba ou inclusivamente dentro de um relacionamento. Então, hoje vamos perceber aqui um pouco de onde é que vem esse sentimento, que tipos de abandono é que existem, também como é que o experienciamos e, em última análise, obviamente, que é aquilo que nós queremos saber mesmo, é como é que podemos ultrapassar, superar o sentimento de abandono ou essa emoção que é tão tóxica e tão destrutiva para nós. O meu nome é Margarida Castro, eu sou mediadora familiar, faço mentoria para casais e estou muito feliz de estar aqui hoje convosco a falar deste tema, que apesar de difícil, diríamos assim, é um tema que eu acho que é muito necessário, que acho que todos de uma forma ou de outra já experienciamos esta emoção ou este sentimento, não é? O abandono tem a ver com, de alguma forma, um sentimento de rejeição em relação a alguma pessoa que nos, de alguma forma, que nos rejeita. Pode ser inclusivamente um membro da família. Agora, hoje vamos centrar-nos aqui mais na questão dos relacionamentos, não é? Tem a ver muito com aquilo que é o sentimento de uma desconexão, diríamos assim, emocional. Pronto. A questão muitas das vezes é que esse sentimento decorre também da ausência física, mas existe esta diferença entre aquilo que é um abandono emocional ou afetivo e um abandono físico, diríamos assim. Nem sempre aquilo que é a ausência da presença física equivale a uma ausência emocional. Então, uma ausência emocional está muito mais ligada, obviamente, à questão dos afetos, à questão da presença, à questão de nos sentirmos atendidos, acarinhados, cuidados, protegidos, considerados pela outra pessoa, não é? E a questão da ausência física, obviamente, é quando a pessoa não está presente fisicamente com o corpo físico, mas eventualmente até pode estar presente através, hoje em dia com as redes sociais é muito mais fácil, com a internet, que a outra pessoa possa estar realmente presente na nossa vida, sem estar tão presente fisicamente, não é? Pronto, então, começando pelo início, de alguma forma, na questão dos relacionamentos, quando iniciamos um relacionamento, existe sempre, de alguma forma, lá está a expectativa e, de alguma forma, existe sempre, normalmente, regra geral, não quer dizer que seja sempre, mas vamos falar aqui em geral, existe sempre aqueles sentimentos de, diríamos, paixão, carinho, a vontade de estar perto, também de auxiliar o outro, ajudar o outro, ou sentirmos que recebemos essa ajuda, de alguma forma irmos sendo aceitos gradualmente da forma como somos, apesar de que muitas das vezes existe este receio de não sermos aceitos como somos. E é depois aqui que eu vou dar aqui o ponto fulcral, mais para a frente, no final, em relação à questão das causas do abandono, diríamos assim. Então, existe sempre no início da relação aquele encantamento, aquela, diríamos às vezes até fascinação pelo mundo do outro, pelo universo do outro, e de alguma forma às vezes também surge, acompanha esse fascínio, esse envolvimento, é acompanhado por uma vontade realmente de participar na vida do outro, de nos envolvermos, fazermos parte. Existe começar a construir esse vínculo emocional, sentirmos este vínculo emocional de alguma forma. O que acontece é que nós vamos esperando que esse sentimento que sentimos vá ser recíproco, não é? Que existe esta dança, esta troca do dar e do receber, e normalmente às vezes, claro, nós vamos sempre vendo em relação a uma balança, não é? Entre o dar e o receber, e muitas das vezes, às vezes, sentimos a questão deste desequilíbrio mais para a frente, quando eventualmente mais damos do que recebemos, não é? Pronto, então aqui é quando começamos a poder sentir o tal desvincular, diríamos assim, emocional da outra pessoa, ou que a outra pessoa não está tão presente para nós, tão atenta, enfim. Mas então no princípio da relação existem estes medos e inseguranças que não sempre têm que acontecer,
mas normalmente são também já aqui algumas chamadas de atenção que eu quero falar, mais para a frente depois vou desenvolver, em relação ao que é a presença, lá está, deste medo, da insegurança, da expectativa, e como é que isto no início de uma relação e ao longo da relação também de alguma forma pode fazer-nos ser algo que nós não somos, não é? Pronto, porque nós queremos corresponder às expectativas do outro e isso faz-nos muitas das vezes realmente acabar por querer atuar ou pensar de acordo com o que o outro pensa ou que o outro acha ou que nós achamos que o outro espera de nós, não é? Pronto. Então, de alguma forma, é importante que isto compreenda. Porquê? Porque este tipo de atitude está baseada no medo de sofrer, não é? No medo de que o outro não nos aceite como nós somos. Então, nós estamos a entrar para uma relação não com os dois pés, diríamos assim, mas com um pé e o outro pé está no medo, não é? Um pé queremos nos entregar e no outro pé está no medo. Também vamos falar aqui um pouco da diferença entre o que é o medo e a prudência, não é? Porque nós podemos ser prudentes numa relação, mas não ter medo, e isso faz toda a diferença, porque a prudência baseia-se numa, diríamos assim, autoconfiança em nós, que somos capazes de perceber eventuais perigos ou eventuais sinais que o outro possa dar, ou as bandeirinhas vermelhas, não é? Que o outro possa dar de que nos está a construir situações que não sejam muito convenientes para nós. Portanto, a prudência baseia-se, é uma virtude que temos e não tanto um defeito como é o medo, não é? O medo faz-nos perder a razão, faz-nos ver coisas que nós não, de alguma forma, às vezes podem não ser reais. O medo gera também, lá está, a desconfiança, então acaba por, de alguma forma, nos desconectar desde o coração com outra pessoa, conecta-nos desde a mente, não é? Pronto, então aqui, de alguma forma, é algo onde nós intervimos e somos participantes neste início desta dança no relacionamento, que de alguma forma também vai construindo do outro lado, que as pessoas percebem e sentem, e o medo transpira, não é? De alguma forma transpira-se e existe alguma percepção do outro lado, e então de alguma forma isto vai tendo também as suas consequências. Então é importante de alguma forma começarmos a identificar no início da relação que sentimentos é que estão a emergir dentro de nós quando estamos num contacto real com o outro, não é? Presentemente, no presente, porque é que estamos ali, não é? Então, analisarmos a nós próprios na relação é muito, muito importante, porque daí vamos fazer acontecer aquilo que a relação também nos devolver, ou seja, como é uma dança a dois, não é? De alguma forma, aquilo que nós fizermos, as nossas atuações vão ter as suas consequências, positivas ou menos positivas. Então, o nosso posicionamento inicial é muito importante. Eu estar a falar da diferença entre o que é entrar numa relação ou aproximar-nos a um relacionamento desde a prudência e do amor, ou desde o medo, da desconfiança, não é? Pronto, são duas atitudes completamente diferentes. Uma é desde o coração, a outra é desde a mente, não é? É totalmente diferente. Então, refletindo sobre isto e também depois como é que ao longo e já dentro do relacionamento, como é que isto se desenvolve, não é? Então, nós sabemos que um relacionamento entre duas pessoas de alguma forma necessita ser alimentado com amor, com respeito, com dedicação, com paciência, com confiança, com compromisso, lá está, com o afetivo. Nós precisamos de saber que o outro está lá para nós, mas isso vai-se construindo, não surge do princípio, não é? Pronto, nós vamos vendo isso à medida que nos vamos relacionando com o outro, nas pequeninas coisas e às vezes nas grandes coisas, mas até mais nas pequenas, porque inicialmente surge assim, não é? São coisas são mais nos detalhes que nós vamos podendo ver se o outro vai lá estando para nós ou não. Portanto, existe toda esta fase inicial de enamoramento, chamamos-lhe a fase da corte,
que eu gosto muito desta expressão, mais, diríamos, pode ser antiga, mas eu acho que é muito bonita, e também depois surge aquela fase da construção, diríamos assim, da confiança, não é? De começar a perceber até que ponto o outro está lá para nós ou não está. E depois, quando já conhecemos o outro, já confiamos nele, então passamos para a fase, diríamos assim, do compromisso, não é? Um compromisso mais, diríamos assim, para a vida inteira, não é? Ou para sempre, que toda a gente, ou muita gente sonha. Então, temos estas várias etapas e então elas precisam também de níveis diferentes de nutrição, diríamos assim. Então, a questão aqui é compreender que nesta dança os dois precisam de doar à relação, e quando existe este desequilíbrio, pois um deles vai se sentir desfalcado, diríamos assim, vai sentir de alguma forma abandonado porque o outro não está lá a devolver, não é? Aquilo que está a ser dado. Então começa a acontecer aquilo que é esse abandono emocional e que gradualmente, quando ele continua, então vem-se a criar aquilo que é um bocado um muro, não é? Um muro entre o casal, em que se deixam de partilhar sentimentos, deixam-se de partilhar momentos, deixam-se de fazer planos. Portanto, estamos a falar aqui quando o abandono emocional demora bastante tempo, não é? Então, como é que, de alguma maneira, que tipos de abandono, diríamos assim, nós podemos experienciar? Nós temos o abandono que sentimos muitas das vezes no relacionamento, podemos sentir o abandono naquilo que é o colmatar das nossas próprias necessidades. Nós temos necessidades de sermos ouvidos, de sermos compreendidos, de recebermos atenção, de sermos apreciados, de sermos desejados, ser aceites, ter carinho, receber amor, de alguma forma ter esta companhia. Acho que nós somos seres interdependentes, somos seres humanos. Contudo, existe aqui algo muito importante que tem a ver com estas necessidades que nós sentimos muitas das vezes em relação aos outros. Muitas das vezes o desequilíbrio existe porque essas necessidades não estão a ser colmatadas para nós, na nossa vida, por nós próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, como alguém disse muito bem, nós não podemos esperar que, por exemplo, no caso das mulheres, que os homens venham à nossa vida fazer-nos felizes, mas sim que nos venham fazer mais felizes. Então nós precisamos, como seres humanos individualmente, de reconhecer quais são as nossas necessidades, quais são os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, os nossos objetivos, o que é que nos atrai, o que é que nos apaixona, e dar resposta a essas necessidades, não é? Não esperar que seja um outro ser humano a vir, de alguma forma, colmatar essas necessidades, porque se esse ser humano depois se vai embora, se não está, se morre, se desaparece, se deixa de estar lá está, envolvido afetivamente ou emocionalmente connosco, nós vamos sentir-nos abandonados, defraudados, etc. Mas, na realidade, o abandono inicial foi nosso, de nós próprios. Nós é que nos abandonámos inicialmente, nós é que não demos resposta às nossas necessidades, esperámos que o outro o fizesse. Então, numa relação, quando nós, claro que é natural, e o que é importante também é que nós sintamos que o outro nos respeita, que realmente ele está lá para nós. A relação, para estarmos a dois numa relação, isso tem que acontecer, não é? Ou seja, de alguma forma, é importante que essa dança, esse dar e receber seja equilibrado, e daí é que a relação é uma fonte de felicidade, de alegria para os dois, de crescimento, e também, de alguma forma, se expande também na família e na comunidade, essa alegria, esse magnetismo, esse crescimento a dois, não é? Pode fazer, criar impactos na sociedade muito, muito importantes, muito interessantes. Porque o mais um, eu acredito que o mais um não é igual a dois, mas aqui nos relacionamentos o mais um é mesmo igual a infinito. Não, existe uma capacidade de criação do ser humano muito grande. Mas para isso acontecer, realmente cada pessoa individualmente no seio da relação deve estar, diríamos assim, bem resolvida consigo própria, para fazer com que a outra pessoa seja uma mais-valia na sua vida, não que seja a pessoa que nos vem, diríamos assim, colmatar as nossas necessidades ou, diríamos assim,
tapar ou aquilo que são os nossos vazios, não é? Preencher os nossos vazios. Essa forma não é correta, porque de alguma forma o outro acaba por termos que colocar no outro um peso demasiado alto de algo que nem sequer é real, porque os nossos, entre aspas, vazios devem ser preenchidos por nós. Só dessa forma é que também nós vamos ser capazes de ser seres humanos que vivemos experiências, que aprendemos, que crescemos, que nos tornamos interessantes, que ganhamos conhecimento para partilhar ao outro e tornarmos pessoas que também vamos agregar valor à vida do outro, não é? Não somos pessoas que vamos, diríamos, consumir aquilo que o outro tem para dar, mas sim, vamos também ser pessoas que temos para dar, não é? Não só para receber. E esta posição, esta visão é muito importante. Nós percebemos que vou entrar num relacionamento, o que é que eu tenho para dar? Não é tanto o que é que eu posso receber daqui. A questão é colocarmos na posição de como é que eu gostaria de viver um relacionamento, não é? Como é que ele pode realmente melhorar a minha vida de alguma forma, já mais do que ela já é boa, ok? Então, quando isto acontece, se a outra pessoa depois, nós podemos viver um relacionamento, mas se a outra pessoa depois se vai embora, nós não vamos sentir aquele abandono daquela forma, porque nós de alguma forma o que estivemos a vivenciar foi foi mais uma partilha, foi mais um crescimento, foi uma experiência que foi boa, foi construtiva e não foi algo que foi simplesmente dar resposta às nossas necessidades, quase às vezes até de sobrevivência, ou a carências afetivas, ou carências emocionais, ou até materiais que o outro nos possa ter dado, não é? Então é importante compreender este aspecto, como é que nós podemos, de alguma maneira, preencher-nos a nós próprios para nós não nos sentirmos, digamos assim, abandonados, não é? Compreender quem é que... Porque se nós não queremos fazer isso e se temos resistências, então somos nós que nos estamos a abandonar, não é? Somos nós que estamos a querer fugir de um trabalho interior que precisamos de fazer, de olhar para nós, ver quais é que são os nossos vazios, as nossas necessidades e tratar delas, não é? Dar-lhes resposta, ver o que é que podemos fazer na nossa vida para realmente construir algo. Então, vamos admitir que num relacionamento, quando a pessoa, porque também acontece, e aqui estamos para falar do assunto, quando uma pessoa sai de um relacionamento, por exemplo, que o outro terminou, e de alguma forma nós nos sentimos abandonados porque ainda não nos tínhamos dado conta disto, então vamos refletir sobre esta questão do abandono. Vamos tentar fazer um balanço entre aquilo que eu esperava da relação, o que eu recebi da relação, perceber a diferença entre o que eram as minhas expectativas e o que eu recebi e perceber também porque é que eu tinha expectativas, não é? Porque quando eu espero algo de uma relação, de alguma forma eu estou, diríamos assim, a colocar uma fasquia que é como se quisesse classificar a outra pessoa, não é? Se a outra pessoa cumpre ou não cumpre com as minhas expectativas, ele vai ou ela vai receber uma classificação melhor ou pior em relação àquilo que são as minhas expectativas. Então eu não me permito receber aquilo que o outro tem para dar de uma forma natural. Vou estar dependente das expectativas que eu tenho, não é? Outra coisa é a questão de, ok, não tanto pelas expectativas, mas sim daquilo que eu espero e quero de uma relação, mas desde um ponto de vista em que eu não vou exigir ao outro, mas simplesmente vou dar tempo a conhecer o outro para perceber se realmente posso construir uma relação dentro dos parâmetros, por assim dizer, que eu gostaria de ter ou não. E aqui tem a ver com não criticar nem julgar o outro, mas compreender que cada pessoa é diferente, tem os seus defeitos, tem as suas virtudes. Então, se eu der tempo para conhecer o outro, os seus defeitos, as suas virtudes, eu vou perceber se posso conviver com aqueles defeitos e se aquelas virtudes são as virtudes até que eu gostaria de que o outro tivesse, não é? E que gostasse de partilhar. E dar tempo a perceber, porque às vezes também é importante, se calhar, mesmo que tenhamos, entre aspas, essa ideia da relação ideal ou que gostaríamos de ter, também devemos estar preparados ou preparadas para a surpresa
e para ir observando à medida que a relação vai, ou quando conhecemos o outro, vai evoluindo, para perceber até que ponto se pode criar uma relação diferente com aquela pessoa nova e também com grande valor. Portanto, a questão das expectativas ou do esperar algo é importante, saber o que é que queremos, mas também para se calhar deixar cair ou soltar alguns desses quereres, se for o caso, não é? Embora há coisas que nós sabemos perfeitamente, nós determinantemente não queremos, e isso está muito certo, não é? Mas para nós podermos, de alguma forma, defender isso, temos que ter isso claro dentro de nós. E quando vamos para a relação, não vamos com esse medo de ser aceito ou não ser aceito pelo outro, vamos com aquilo que nós somos, transparentes, para ver aquilo que o outro é, de uma forma transparente, e dar tempo a conhecer para perceber se faz sentido ir dando esse passo cada vez mais para a etapa seguinte, para a etapa seguinte, para a etapa seguinte ou não. Quando assim é, lá está, as coisas vão se construindo, não foram baseadas no medo, não foram baseadas na esperança que o outro viesse dar resposta aos meus vazios, mas eu simplesmente estou à procura de alguém com quem eu possa partilhar aquilo que eu já sou de uma forma plena. Então, aqui o abandono vivido de uma forma, diríamos assim, quando nós realmente nos abandonamos a nós próprios, já nos abandonamos, por exemplo, também, que quero falar sobre isto, às vezes o sentimento de abandono já muito está em nós, porque se calhar já tivemos pais, familiares, situações na nossa vida de abandono, que nos abandonaram e nós não estávamos emocionalmente construídos para lidar com isso, então gerou-se um trauma, porque às vezes os abandonos repentinos, ou não repentinos, mas normalmente podem gerar inclusivamente traumas, não é? E traumas de stress e tudo mais. Então, isso às vezes nós carregamos esses traumas também para as relações e depois vamos com medo, lá está, de perder, com medo que aconteçam esses abandonos novamente, acaba por, de alguma maneira, fazer com que nós não tenhamos confiança em nós e vamos com alguma desconfiança e então de alguma forma até nem brilhamos tanto e não temos tanto para dar, mas vamos mais a medo, diríamos assim, não é? E isso acaba por influenciar muito também a natureza das nossas relações, porque depois muitas das vezes também vamos acabar por criar a mesma situação com medo da situação em si. E isto são padrões que acabam por se criar. Para vos dar aqui um exemplo, não é? Se nós, com medo do abandono, começamos a insistir com a outra pessoa, se ela está mesmo lá para nós, se nos pode telefonar todos os dias, se pode fazer as suas demonstrações, estamos sempre a exigir que a pessoa faça demonstrações do seu amor. Começamos a criar uma pressão na outra pessoa que aquilo que vai criar nela é uma desconexão de nós. A pessoa vai, de alguma forma, vai produzir o efeito oposto. Então a pessoa vai se, de alguma maneira, fechar em relação a nós e vai criar o tal abandono emocional. Então o nosso medo vai criar a própria situação em si, que se calhar se nós não tivéssemos este medo do abandono, não queríamos o abandono. Então é importante compreender isto, nós temos que entrar com confiança, pode ser prudência também, sim, porque nós às vezes não conhecemos bem as pessoas, temos que dar tempo para conhecê-las, mas atenção, se estão numa relação agora e se têm medo do abandono, o importante é perceberem quais são as vossas necessidades e vocês próprios, vocês próprias darem resposta a estas necessidades. Por exemplo, se vocês são pessoas que gostariam de, agora estamos um pouco com a pandemia, não se pode, mas visitar museus, ir a teatros e a outra pessoa não quer, em vez de vocês se sentirem se calhar abandonados ou ter que obrigar a outra pessoa a fazer uma coisa que não gosta, pois nós é que temos que nos levar a esses sítios, não é? Não é deixar de ir, porque senão o que vamos fazer é sentirmos que o outro nos está a abandonar de alguma forma ou que o outro não está a dar resposta àquilo que nós gostaríamos de fazer. Acabamos por, se calhar, culpar o outro, quando nós próprios também não fazemos isso por nós, não é? Então, nós próprios podemos nos levar, mesmo que vamos sozinhos, a fazer coisas que nós gostamos.
não estar, lá está, dependente emocionalmente também do outro, e isso dá-nos uma certa liberdade, satisfação, e depois podemos chegar e contar e partilhar aquilo que experienciamos e que vivemos, não é? Então é diferente, é uma forma, diríamos, autónoma e livre de dependências pesadas, de apegos que só de alguma forma acabam por corromper a relação. Então, como é que nós podemos começar a notar que o outro de alguma forma começa-se a desligar emocionalmente? Podemos pensar quando o outro realmente começa a falar só sobre às vezes questões mais rotineiras, mais superficiais, e já não tem assim, conversas tão profundas ou daquilo, das suas emoções, daquilo que sente, daquilo que vive, das suas próprias experiências, não é? Portanto, vivem conversa só sobre aquelas questões mais rotineiras do dia a dia. Quando os dois passam longos períodos de silêncio juntos, estar em silêncio juntos é muito bom, e sermos capazes de estar também em silêncio, não temos que estar sempre a falar. Mas quando esse silêncio tem a ver muito com o já não ter nada para dizer, por exemplo, ao outro, ou não ter vontade de partilhar com o outro, temos que prestar bastante atenção a esta situação, não é? Ou quando as nossas conversas parecem monólogos e o outro não responde, parece que não está lá presente, não é? Ou quando também cada um só fala das próprias pessoas que cada um conhece, dos seus amigos, da sua família, e não há um falar sobre nós, não é? E também, de alguma forma, quando algum de nós está mais autocentrado, ou só fala de si, não presta atenção ao outro, nem às necessidades do outro. Também, obviamente, quando existe a desconfiança, que já falámos, não é? E este desinteresse pelo afeto do outro também, já não há procura da intimidade, por exemplo, dos carinhos, das ternuras, e também muitas das vezes quando há negação de que existe uma desconexão emocional, de que existe uma negação de que existe um problema, não é? Pronto. Então, tudo isto são sinais do abandono afetivo ou emocional e, de alguma forma, geram consequências, não é? Acabam por gerar, de alguma forma, um afastamento e esta barreira no casal que pode acabar pela ruptura da relação, não é? E há pessoas que, derivado dessa ruptura, acabam por, muitas das vezes, entrar em processos depressivos, com grande tristeza. Lá está, às vezes até processos praticamente traumáticos, com perca de apetite, falta de sono, falta de vontade de interagir com outras pessoas, enfim. E muitas das vezes, depois, falta de voltar a ter esperança de ter um outro relacionamento, porque deixam muitas das vezes até de acreditar que é possível, não é? Então, de alguma forma, é importante tomarem atenção, porque existem emoções ou sentimentos, quando são muito densos, necessitam inclusive da ajuda de um profissional. Por exemplo, existe às vezes uma ansiedade exagerada ou até a depressão, quando é prolongada, não é? No tempo da crise, em que as pessoas não estão bem e não conseguem estar a recuperar. Então é mesmo importante tomar atenção a esses sinais e procurar a ajuda de um profissional, obviamente, porque a questão aqui é termos bastante autoconsciência daquilo que está a passar em nós, não é? E recordando novamente, se vocês estão numa situação dessas, de uma crise emocional, se sofreram um abandono agora há pouco tempo, recordem-se de que, de alguma forma, nós é que não nos podemos abandonar a nós próprios, não é? E se nós nos entregamos à dor, à tristeza, à ansiedade, ao sentimento de acharmos que nós somos maus, à culpa, se nós entregamos a esse género de emoções e não fazemos por nos alimentar, nos nutrir, procurar quais são as necessidades, dar resposta a elas, procurar dar a volta ao assunto, como se costuma dizer, não é? E procurar os amigos ou procurar outras pessoas, conviver, sair,
tentar ultrapassar esta situação, de alguma forma nós estamos a abandonar a nós próprios. Então não podemos de alguma forma culpar o outro, culpar a situação, e a forma que nós temos para sair dela é realmente olhar para dentro. E aqui chegamos a um ponto fulcral, que era onde eu queria chegar, que como é que se olha para dentro? Então o olhar para dentro tem que ser um olhar sem julgamento, sem crítica, sem culpa. Tem que ser um olhar como se fosse um cientista no laboratório, quando está a analisar, a fazer suas experiências, simplesmente está a fazer o levantamento daquilo que está a descobrir, a catalogar, a classificar, diríamos assim, a analisar, mas de alguma forma, naquele momento, ainda não chegou ao momento da conclusão, não é? Portanto, o que é importante é que nós compreendamos que olhar para dentro tem que ser um olhar objetivo, não subjetivo. O subjetivo é quando é um olhar distorcido, desde a culpa, desde o julgamento, autojulgamento, autocrítica. Não. Tem que ser um olhar, diríamos assim, objetivo. Vamos ver o que é que está cá dentro, sem criticar, sem julgar. E aqui podemos ver esses sentimentos ou estas emoções de não sou suficientemente boa, não sirvo para ter um relacionamento, ou ninguém gosta de mim, ou não tenho qualidades, só as outras pessoas é que têm, ou não mereço, enfim, há tantas coisas que podem ocorrer num estado de tristeza, não é? E começamos a ver-nos a nós próprios de uma forma muito, muito negativa, que é importante observar, ok? Porque estas vozes interiores ou estes pensamentos interiores, primeiro, não estão a dizer a verdade, porque nós temos qualidades, como todos os seres humanos. Por exemplo, às vezes é normal as pessoas dizerem: eu não era assim, eu era uma pessoa alegre, tinha muitos amigos, e agora sou uma pessoa triste, não tenho ninguém, estou sozinha. Ok, stop, porque este eu era e agora eu sou não é verdade, ok? Uma coisa é, eu sou uma pessoa alegre, brincalhona, tenho muitos amigos, mas nesta fase estou, não é sou, estou com tristeza, ok? Então, é diferente uma pessoa sentir tristeza naquele momento, ter tristeza naquele momento, do que dizer eu sou uma pessoa triste, ok? Esta identificação da emoção com o ser é aquilo que nos, diríamos assim, despista do nosso caminho. Então nós temos que retomar ao nosso caminho, ao nosso ser, à nossa essência, como? Percebendo que aquelas emoções que estamos a sentir estão lá, é verdade, mas não somos nós, não nos definem enquanto pessoas. Então podemos trabalhar sobre elas, podemos escolher mudá-las, e assim como de alguma forma acabamos por cair nelas e nos identificarmos, temos que sair delas e desidentificarmos, ok? Isto como é que se faz? Reconhecendo o nosso valor, reconhecendo as nossas capacidades, reconhecendo também que temos a possibilidade de decidir fazer diferente. Uma coisa é a dor, que é aquilo que eu sinto no momento, outra coisa é o sofrimento, que é o prolongar dessa dor. A dor é inevitável, nós sentimos o abandono num momento ou a perca de um ser querido, se alguém morre num momento, é uma dor que sentimos, não conseguimos evitar, mas prolongar essa dor com pensamentos ruminantes, por exemplo, termos sempre a mesma canção psicológica, eu não mereço, não sou suficientemente boa, eu não sou capaz, não é possível, ou é só para os outros, não é para mim. Todos nós temos algumas canções psicológicas que convém observar e anotar para perceber que são só canções psicológicas, não são o que nós somos. E isso vai fazer toda a diferença, porque nós, essas canções psicológicas, nós podemos mudá-las, ok? E a partir do momento em que decidimos, diríamos assim, abandonar essas canções psicológicas, estamos a regressar àquilo que nós somos. Então, porque quando nós abraçamos essas canções psicológicas e nos identificamos com elas e achamos que somos isso, nós abandonamos-nos a nós próprios, ok?
Então o abandono não é tanto o outro que nos abandonou, o outro está a espelhar de alguma forma aquilo que nós já nos fizemos a nós próprios em algum ponto desse percurso, porque em algum ponto desse percurso, dessa relação com o outro, por algo que ele fez ou que nós fizemos, nós abandonámos-nos e escolhemos identificar-nos com essas emoções negativas e esquecermos de nós próprios. Então, precisamos de recordar quem somos, a nossa essência, porque nós somos essa alegria. Nós recordemos também quando éramos na infância ou na adolescência, temos que recordar momentos em que estávamos felizes, em que estávamos alegres. Essa é a nossa verdadeira natureza, ok? Mesmo que tenhamos tido poucos momentos assim na nossa vida, já os tivemos seguramente, essa é a nossa verdadeira natureza. E tudo mais, por mais que esteja muito presente na nossa vida, não é a nossa verdadeira natureza, são estados emocionais equivocados, ok? Que de alguma forma, como se fossem nuvens. Imaginemos que nós somos o Sol e esses estados emocionais são as nuvens. Às vezes nós estamos tanto tempo debaixo de nuvens e debaixo de um estado emocional tempestuoso que já nem nos recordamos que o Sol existe por trás das nuvens, ok? Faz parte. Mas é importante saber que o Sol está lá, só precisa que nós nos recordemos dele e que digamos às nuvens, ok, vocês só são nuvens, vocês não são o Sol sou eu, ok? Então eu vou dissipar estas nuvens, vou escolher fazer com que elas desapareçam da minha vida, okay? É possível, dá trabalho, mas é possível. Então, aqui se nós nos sentimos abandonados, vamos recordar, e eu sei que existem muitos níveis de abandono, muitos níveis de tristeza emocional, mas o que eu quero trazer aqui é uma visão, diríamos assim, um pouco diferente desta situação, porque nós podemos escolher sairmos desse sentimento de abandono ao escolher abraçarmos a nós próprios, a nossa própria realidade e abandonando essas emoções negativas que, apesar de estarem dentro de nós, não nos pertencem. Era muito aquilo que eu hoje queria trazer aqui hoje, esta visão em relação ao abandono, que pode servir, mesmo, por exemplo, eu no outro dia estava, e vou partilhar aqui convosco, muito interessante, em relação a uma senhora que basicamente ela saiu de 20 anos de uma relação abusiva e o marido neste momento chegou a persegui-la de carro, ela teve que estar, por exemplo, a vocês terem uma noção, 2 horas de carro de um lado para o outro para conseguir despistá-lo, ou seja, porque ele está a entrar num processo um pouco de obsessividade. Era uma relação abusiva, inclusive chegou a ser violenta, e ela comentava-me o quanto ela se sente culpada por o ter abandonado, porque, claro, são muitos anos a viver uma situação de abuso em que a autoestima já quase que não existe daquela mulher, não é? Ou seja, conseguiu existir para ela tirar fora daquela casa. Foi um grande ato de coragem que ela teve, porque teve que sair com a filha, que é uma filha comum, mas de alguma forma podem imaginar o que é. Ela está a dormir no carro neste momento, não tem, está à procura de recursos, de ter recursos, existe vergonha em relação aos amigos, à família de origem, em relação a essa situação, porque às vezes são situações de relacionamentos que nunca ninguém imagina que eram abusivos, não é? Inclusive que havia violência, e portanto quando a pessoa chega ao limite vai ter que assumir isso perante a sociedade, os amigos, a família, é muito difícil, então as pessoas muitas vezes não assumem, existe todo esse sentimento de culpa e essa baixa autoestima, mas aqui o que eu quero transmitir é que ao longo daquele relacionamento ela abandonou-se, não é? Para, de alguma forma, servir àquele marido de uma forma abusiva, não é? Que ele estava a ter sobre ela.
Portanto, ele não a respeitava, não reconhecia as necessidades dela, aquilo que era o ser humano que ela era não tinha importância para ele, não é? E, portanto, quando vamos entrando nessas relações, de alguma forma nós também nos vamos abandonando, não é? E porque não sentimos que somos capazes de fazer frente, que merecemos, que temos força, ou que temos ajuda, ou que temos recursos. Existe muito derrotismo. Então, o sair dessa relação foi, de alguma forma, um rompimento dela com o abandono dela a ela própria, ok? Portanto, ela regressou a ela própria para poder deixar a relação e abandonar a relação, abandonar aquilo que era tóxico para ela, não é? Claro, carece muita coragem, é mais fácil quando existe apoio, mas, e estamos a falar aqui de situações que já são um bocadinho assim mais para o extremo, não é? Mas é só para termos aqui uma noção de como é possível, não é? E estamos a falar aqui de uma situação que é quase inversa, diríamos assim. Porque nos conflitos ou quando existe muito desgaste emocional, normalmente isso acontece porque nós já não estamos no coração, já estamos na nossa mente, seja através dos medos ou através das zangas, enfim. Em síntese, o abandono ou a sensação de abandono tem, eu diria assim, 3 níveis de observação. Um nível mais superficial e mais comum é quando pensamos no abandono entre pessoas, que alguém abandonou alguém. Segunda etapa, na realidade nós abandonamos a nós próprios nas situações, não é? Em terceiro lugar, tudo isso tem a ver com um reflexo desse abandono, diríamos assim, mais profundo que nós sentimos, diríamos assim, muitas das vezes do divino. Obviamente que aqui a questão do divino, vamos falar muito em sentido lato, eu não me refiro a divino, nenhuma tradição espiritual em concreto. Vamos falar do divino de uma forma muito simples, porque para mim o divino em síntese é amor, é esse mistério do amor que está dentro do nosso coração, e então o nosso coração é, diríamos assim, o templo desse amor que é o divino. E quando nós abandonamos o amor, quando nós abandonamos esse divino, ou a sensação de que o divino nos abandonou, que o amor nos abandonou, nós temos isso como algo arquetípico em nós de uma ferida muito antiga. Como se nos sentíssemos abandonados daquilo que é a nossa pátria celestial, a nossa pátria amorosa, interna, muito, muito profunda. Então, o reencontro com essa fonte de amor que existe dentro do nosso coração, de reconhecer que o amor é um fluido mágico, energético, especial, magnético, que flui entre todos, mas que tem, diríamos assim, fontes em cada um dos nossos corações. A conexão com essa fonte de amor é algo que nós esquecemos de alguma maneira. Somos muito pouco conscientes dela. E só quando temos, como costumamos dizer, o coração aberto, é que a sentimos. E porquê é que nós temos estas expressões de coração aberto e coração fechado? É algo que dizemos inconscientemente muitas das vezes, mas o significado é este. Tem a ver com quando nós estamos abertos a esse amor mais profundo e vivemos esse amor de uma forma consciente, ou seja, existe este nível de amor inconsciente, diríamos, no sentido de quando nós não temos consciência dele a um nível muito profundo, mas quando começamos a ter consciência de que ele está cá dentro, de que eu posso conectar-me a ele e de alguma forma até movimentá-lo como eu desejo, eu vou estar a começar a mover conscientemente esse amor, injetá-lo, diríamos assim, nas minhas relações, nas minhas ações do dia-a-dia, em tudo aquilo que eu faço, e isso torna-se um amor consciente. Porque o amor inconsciente, muitas das vezes, sem querer, inclusivamente, às vezes produz estragos, sem querer, porque nós não somos realmente conscientes de como é que o dirigimos. Então é importante compreender estes 3 níveis de amor e 3 níveis de abandono que existem para que possamos, de alguma forma, ir mais profundo dentro de nós e compreender os matizes
que existem em torno a este assunto. Bom, tudo isto que hoje partilho aqui convosco, tenho que agradecer muito a Pneuma. Pneuma é uma palavra grega que significa espírito. É uma escola à qual eu pertenço já há muitos anos, de onde eu também estudo, toda esta visão, diríamos assim, transpessoal, da psicologia transpessoal, desta vertente inovadora da psicologia transpessoal, eu aprendi da Pneuma e gosto muito de partilhar convosco e transmito-a através das formações que dou, através da Pneuma Institute, formações que são conhecimento interior ou universo transpessoal, são algumas formações que duram sensivelmente 4 meses, mas que servem para nós nos conhecermos a nós próprios mais profundamente, o que é que nós somos realmente, o que é que nós não somos, falar do ser, do ego, da essência, enfim, de tantas coisas. Aprendemos a meditar mais conscientemente, a realizar uma prática de autoconhecimento constante e progressiva e a progredir, diríamos assim, naquilo que é o conhecimento de nós próprios e a nossa transformação interior. E isto não só a um nível mais psicológico, como já falei, mas também a um nível transpessoal, ou seja, onde também vamos autoconhecer-nos enquanto seres humanos, divinos, multidimensionais, com múltiplos desdobramentos em termos do que são os nossos universos. Nós temos o universo dos sonhos, existem muitas leis universais que nos afetam, como é o karma, o dharma. Vamos descobrir também como é que se vivem os processos da morte em si. Enfim, existe todo um universo de conhecimento interior neste microcosmos que somos para descobrir, e espero que tenham gostado desta perspectiva, e por isso eu estou a partilhar convosco. Se têm interesse, podem saber mais em www.pneumainstitute.portugal ou escrever um e-mail para margarida@margaridacastro.com. Se querem saber mais em relação a todo este universo de relacionamentos, como é que nós podemos melhorar, se estão em crise no vosso relacionamento e se querem um apoio, uma ajuda através de mentoria ou da mediação, depois podem me contactar através do mesmo e-mail, e podem visitar o meu site, que é www.margaridacastro.com, e espero que a vida vos leve até vocês próprios, até ao vosso coração, e espero-vos bem. Até breve. Namastê.